Pai do Senhor Jesus, amém? É bom estarmos na casa do Senhor, louvando a Ele, exaltando a Ele, recebendo mais da Sua presença, da Sua graça. É bom, né, servi-lo. E ainda com nossos corações abertos, como nós ouvimos nesses dias, que o nosso solo, nosso coração é o solo para que a semente da palavra caia, amém? E quando nós louvamos, adoramos o Senhor, é como se a Deus derramasse aquela água, né, que a gente cantou, a chuva veio sobre nós, amoleceu o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. E nessa noite, né, abra o seu coração. Meu desejo é que essa semente da palavra caia numa terra boa, amém? Que o seu coração seja uma terra boa para receber a palavra, para produzir 30, 60, 100 por um. Assim diz a parábola do nosso Senhor Jesus, amém? Nós ouvimos isso esses dias, e essa é a minha oração nessa noite, meu desejo nessa noite mais uma vez. Ontem nós estivemos aqui na reunião, foi uma bênção, todos os irmãos, né, os membros da igreja tiveram. E aí, se você, né, não é membro ainda e quer ser membro, tem que passar pelas águas. Nós vamos ter um batismo dia 28 de abril. Né? Por que está tão longe? Já está avisando. Porque nós fizemos um curso antes, né, preparando para o batismo, tá bom? Então, se você quer fazer o curso de batismo, depois dê o nome para a pastora Silvana, para mim, a gente vai estar preparando aí os irmãos, que alguns irmãos queriam vir na reunião ontem, eu falei, não, é só para membro. Ah, mas, então, para ser membro tem que batizar, amém? É uma das coisas, claro, aceitar Jesus em primeiro, mas para ser membro, o batismo nas águas é importante. Esse é o próximo passo depois da conversão. Então, dia 28 de abril, vai ser o nosso batismo. Marca aí na sua agenda. João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Deus nos deu uma palavra nesse ano, a palavra é colheita. E hoje é um culto de missões. E nesse culto de missões, nós falamos sobre missões. E o que Jesus nos ensina a fazer, né? O que Jesus nos ensina a fazer? Jesus é o nosso maior missionário, amém? Ele foi enviado, Deus enviou seu Filho. A palavra missionário significa aquele que foi enviado. Aquele que foi enviado para algum lugar, né? Por Deus. Então, Deus enviou seu Filho, amou tanto o mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então esse é um texto bem conhecido, João 3,16, mas eu não vou falar sobre ele, eu vou falar sobre Jesus, o nosso exemplo para nos ensinar a fazer missões. Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 31 a 35, diz assim, a palavra do Senhor. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então, os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém trouxe comida? Alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é a fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Versículo 35, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, amém? Feche seus olhos e vamos orar. Mas eu oro, mas você deve orar assim, ore ao Senhor, falando a Ele, Senhor, que meu coração seja uma terra boa, Senhor, para que a semente da Tua palavra possa cair e germinar e dar muitos frutos. Essa deve ser a sua oração, a nossa oração nessa noite. Senhor, que meu coração seja uma terra boa, seja, ó Deus, um lugar apropriado, Senhor, trabalhado, Senhor, aberto, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Deus, para receber a semente da Tua palavra, porque sabemos que ela é poderosa, Senhor,
ó Deus, em nome de Jesus, uma semente imperecível, Senhor, uma semente que nos traz regeneração, transformação de vida, e que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, fale poderosamente aos nossos corações através da palavra do Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então fala para o seu irmão, abra seu coração, irmão, deixa a semente da palavra cair aí, para que seja transformado, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos transformados. Amém? Um dia alguém ministrou no meu coração, e eu abri o coração, e a hora que aquela palavra caiu na minha vida, no meu coração, o meu entendimento, a minha vida foi transformada. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Amém? E Deus continua falando, e Deus continua ministrando, porque sempre a gente precisa estar mudando, né? Renovando nossa maneira de pensar. Então, esse texto aqui está num contexto onde Jesus, né, foi para um lugar, Samaria. E o versículo 4, aí na sua Bíblia, ou aqui atrás, está escrito assim, capítulo 4, versículo 4. Era-lhe o quê? Necessário passar por Samaria. Era necessário passar por Samaria. Nós sabemos muito bem que depois a própria mulher, quando Jesus conversa com ela, diz assim, por que você, um judeu, está conversando com uma samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Os samaritanos eram um povo misturado, podemos dizer assim, né? Era um povo que não era 100% judeu. Talvez o pai ou a mãe era de outra nacionalidade, um gentil. E eles também, na época, um pouco atrás, anos atrás, eles tinham ficado meio em cima do muro, na hora de se posicionar dos lados dos judeus. E Samaria fica bem no meio de Israel, né? Ficava bem no meio de Israel, né? Entre a Galileia ao norte e a Judeia, onde ficava a capital Jerusalém, o templo de Jerusalém ao sul. E Samaria ficava no meio. Então, era tanta rixa que os judeus tinham com os samaritanos, que quando eles queriam sair de Jerusalém, da Judeia, e ir para a Galileia, eles passavam por fora do Rio Jordão. O Rio Jordão, né, separa da Transjordânia, né, o Decápolis do outro lado. Então, eles passavam pela Decápolis, subiam, né, aquele território de Samaria ficava no meio, subiam, atravessavam o rio, e lá em cima atravessavam o rio de volta e entravam na Galileia. Eles não passavam em Samaria, por causa dessa rixa, por causa, né, de toda a nacionalidade que eles tinham, de todos os problemas que eles tinham entre eles, os judeus com os samaritanos. E até então, a gente sabe no texto que os samaritanos adoravam no Monte Gerizim, e os judeus adoravam no templo. Existia toda uma rixa de adoração, a maneira de adoração. E aí, nosso pai, né, Jacó, fez esse poço, aí a gente adora aqui nesse lugar. Vocês adoram lá. E ela faz essa pergunta para Jesus, onde é que a gente vai adorar? Aí Jesus diz, nem em Jerusalém e nem aqui, mas em espírito e em verdade. Conhecemos, né, o texto no capítulo 4, aí, versículo 24. Ele fala sobre isso. Mas, por que é necessário passar? Porque Jesus faz porque Jesus passa por Samaria? Essa é uma grande pergunta para nós. Jesus, ele não veio para os judeus? Veio, mas também veio para todos os povos, não só para os judeus. Ele veio para todos. Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele não amou só os judeus, ele amou todas as pessoas, todas as nacionalidades, ele amou todos. E Jesus, então, ele vem com a missão de pregar, de falar sobre o reino de Deus, de trazer arrependimento. Aquele povo de Samaria precisava também conhecer Jesus. Amém? Eles precisavam conhecer. Então, Jesus viu que havia uma grande necessidade em Samaria, daquele povo também ter a oportunidade de serem salvos. Então, Jesus veio com a missão de salvar e buscar aqueles que estavam perdidos.
Ele diz que ele não veio para os sãos, mas veio para os doentes, veio para os pecadores. É por isso que Jesus andava com os pecadores, Jesus passava onde estavam os pecadores, e Samaria, como era uma terra em um lugar que foi rejeitado, Jesus diz, não, é necessário, era-lhe necessário para Jesus passar por aquela terra. E aí Jesus nos mostra aqui uma lição para nós, dizendo que todas as pessoas precisam serem salvas, amém? Todas as pessoas precisam conhecer a Ele, como seu mestre, como aquela mulher conheceu, porque Jesus falou assim para ela, versículo 25 diz assim, disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, quando Ele vier, explicará tudo isso para nós. O que Jesus responde para ela? Então, Jesus declarou para ela, para poucas pessoas Jesus se declarou, aqui Ele se declarou, diz, o que Ele disse? Eu sou o Messias, o ungido, o separado, aquele que veio para salvar Israel, aquele que veio para salvar seu povo dos seus pecados. Eu é o que estou falando com você. Quando aquela mulher ouve essa declaração, aquela mulher foi impactada. Aquela mulher, embora religiosa, querendo saber coisas acerca da adoração, era uma mulher que teve problema nos seus relacionamentos com os seus homens, com seus maridos, porque ela teve 5 maridos. Era uma mulher que precisava de salvação, porque ela estava buscando no homem a sua necessidade. E nós sabemos que nenhuma pessoa pode suprir a nossa necessidade a não ser Jesus. Amém? Elas podem nos abençoar, nos fazer felizes, mas nos completar nunca, porque só Deus pode completar o vazio que nós temos aqui dentro de nós. Só Jesus pode transformar, trazer aquela alegria. Só Jesus pode fazer tudo o que nós precisamos. Ele é tudo, como diz, eu sou o que sou. Então só Jesus pode fazer isso, e Jesus se declarou àquela mulher como sendo o Messias. Quando aquela mulher ouve essa declaração, a vida dela transformou. Essa mulher nunca mais foi a mesma. Ela teve um encontro real com Jesus, recebeu dele ali. Então, nós vimos então, aqui nesse momento, que Jesus era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque aquela mulher, junto com todo aquele povoado, precisava de salvação. E Jesus veio precisamente para isso, para todos nós. Jesus não veio somente para algumas pessoas inteligentes, bonitas, ricas, ou sei lá o que a gente possa pensar, aqueles que são mais santos, né, um pouquinho melhores, porque para mim, né, eu sou tão pecador, que Jesus nem olha para mim. Essa história mostra muito pelo contrário, porque aquela mulher era pecadora, muito, teve 5 maridos, imagina, né? Quem aqui já teve 5 maridos? Não, né? Ninguém, né? Ou 5 esposas, né? Claro. Marido, está fora. Eu nunca. Mas, quem aqui já teve 5 casamentos? Aquela mulher? Né? Alguns estão chegando lá, mas essa mulher teve 5. Então, hoje na sociedade, como é que você olharia para ela? Como é que as pessoas lá fora olhariam para essa mulher quando ela entrasse na igreja, assim, para adorar? No Jerezinho lá, que era a igreja deles, né? Por que você acha que ela foi pegar água ao meio-dia? Você sabe que ninguém busca água no poço meio-dia. Meio-dia tem aquele sol. Lá não é igual aqui, que tem essas nuvens bonitas, daquele friozinho, não. Estamos falando de Israel, de Samaria. É um lugar muito seco. Chove raramente por ano. Raramente chove. Sempre tem aquele sol escaldante. Agora você imagina essa mulher, as pessoas vão buscar água aqui, olha, cedinho, água bem fresquinho, lá 5, 4 da manhã, está amanhecendo o dia, estão lá no poço tirando água, e aí já voltam para casa com a sua água fresquinha. Não meio-dia. Por que ela foi meio-dia? Porque a sociedade daquela época já discriminava, e meio-dia não tinha ninguém no poço, e ela não queria, então, passar vergonha, ser humilhada. Ela ia ao meio-dia. Foi nessa hora que ela encontrou Jesus, e Jesus estava lá no poço, bem sentadinho, né? Por que será? Então, Jesus estava ali e encontrou aquela mulher, e Ele nos mostra então, que Ele veio para pessoas
que, né, embora pecadores, discriminados pela sociedade, confusas, essas pessoas têm sede de Deus. Essas pessoas, de alguma maneira, têm sede, a um vazio, podemos dizer, dentro da sua alma, que precisa ser preenchido, como essa mulher tinha. Então, Jesus nos ensina isso, a primeira lição que nós vimos aqui. Então, nós sabemos que a evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível, impostergável, podemos dizer assim, não é uma palavra difícil aqui, ou seja, não podemos deixar para depois, porque a evangelização é uma tarefa que foi dada para nós, e a pregação do Evangelho traz consequências eternas na vida de uma pessoa, amém? Por isso que nós não podemos deixar de falar. Então, Jesus aqui nesse texto que lemos, do versículo 31 em diante, ele nos dá aqui 4 princípios importantes sobre missões, que nós precisamos ver e ter nos nossos corações. 4 princípios importantes sobre missões. O primeiro, no versículo 35, a primeira parte diz assim: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Ele vai dizer aqui, o quê? Eu lhes digo o quê? Isso. Fala para o seu irmão, abre os olhos. Primeiro princípio que nós temos aqui é ter visão. Vermos a necessidade. Sabe que muitos de nós não prega, não ministra, não fala de Jesus para as outras pessoas, porque não vê a necessidade que aquela pessoa tem de Jesus. Nós achamos que porque as pessoas são boazinhas, ou fazem coisas boas, elas vão para o céu. Porque todos nós queremos ir para o céu. Pergunta aí fora. Tem alguém que quer ir para o inferno? Posso perguntar para vocês, querem ir para o céu ou para o inferno? Para o céu. Mas às vezes, nós não estamos indo para o céu, ou melhor, as pessoas que não têm Jesus não estão indo para o céu. Ah, mas Deus é bonzinho, né? Ele vai dar um jeitinho naquele dia, né? Ele é um paizinho bom, né? Deus é amor, hoje inclusivo, né? Aquela coisa, passa a mão na cabeça de todo mundo, né? Vai, pode dar no pecado, no final você pode ir para o céu mesmo, porque Jesus, a salvação universal, você sabe que tem uma doutrina que fala sobre isso, salvação universal de todos os homens, Jesus morreu por todos, então todos vão para o céu. Não é isso que a Bíblia diz, eu vou ler aqui uns versículos aqui, mas, às vezes, por não termos a visão certa, e a visão que nós precisamos ter sobre as pessoas, sobre nossa vida, sobre a eternidade, que precisamos ter, e por não ter essa visão, nós não anunciamos a palavra, nós não falamos de Jesus. E aí Jesus diz assim, abra os olhos, vocês dizem que daqui a 4 meses vai ter a colheita, não, eu estou dizendo que é agora, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia que nós vamos ver uma grande colheita aqui, nesse lugar, é isso que ele está falando. Então, para que isso aconteça, nós precisamos abrir nossos olhos. E eu me lembro daquele milagre que Jesus fez, eu não sei se você se lembra, né, que Jesus pegou, né, cuspiu no chão, fez um lodozinho assim, e colocou no olho de um homem, que era cego. Ele não era cego de nascença, não era igual ao outro. Ele é um homem que provavelmente teve algum problema, né, e perdeu a sua visão. Jesus faz um lodo lá e coloca lá, no olho dele, diz assim, né, vai lavar ali, né, no tanque. Aí ele lava, aí ele volta e fala assim, o que você está vendo? Ele diz assim, eu estou vendo pessoas como árvores. A visão dele estava embaçada. Ele via as pessoas como árvores. Depois Jesus então toca de novo nos olhos dele e ele vê então pessoas como pessoas. Você se lembra dessa passagem, desse milagre de Jesus? Aquele homem teve uma visão embaçada acerca das pessoas. Ele diz assim, eu vejo árvores como pessoas andando, para lá e para cá assim. Você imagina, você abrir o olho assim, aí você olhar ali para o Sérgio ali, vai dizer assim, aquela árvore bonita ali, sentadinha bem forte mesmo, né? Então, ou se não olhando ali, né, para o Cleicinho, aquela árvore fininha, nossa Deus, né, meio escurinha assim, aquela árvorezinha assim. Fica engraçado, né? Não é? Você olhar para as pessoas e ver como árvores. E às vezes nós olhamos para pessoas
como se fossem árvores, como se fossem alguma coisa, que a gente pode sentar embaixo, pegar sombra, ou pegar o fruto daquela árvore, eu sei lá o quê, ou cortar aquela madeira, né, para fazer uma lenha, ou fazer sei lá, né, algum móvel, alguma coisa, como o Sérgio faz, né, um telhado. Ele via as pessoas como árvores. Isso, trazendo para nós, às vezes, nós vemos as pessoas como se fossem árvores, ou seja, a gente pode usufruir dela, mas elas não precisam de mais nada. E nós precisamos delas. E às vezes nós olhamos para as pessoas e não temos a visão real. Um preconceito, alguma coisa que achamos que essa pessoa não precisa, largamos mão, às vezes por algum rancor, alguma coisa no nosso coração, alguma amargura, sei lá, alguma coisa que, quando olhamos para pessoas, não damos a importância daquela pessoa, precisa também ser encontrada pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Olhamos para as pessoas só para usá-las, ou desprezamos elas como se fosse qualquer coisa. Quando você passa na rua, você tem uma árvore, e aí você fala assim, oi árvore, é assim que você faz? Tudo jóia, árvorezinha, vai, tratar as pessoas como árvore, retratar as pessoas, não olhar para as pessoas, não se importar com pessoas. E as pessoas não são árvores, as pessoas são pessoas que precisam do amor, da graça de Deus, que nós vamos dar para elas, que nós vamos repartir com elas. E o maior ato de amor que a gente pode dar para uma pessoa é a vida eterna, a salvação da sua alma. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, ou seja, estão separados de Deus. E quando você vê a visão certa de cada pessoa, a necessidade certa de cada pessoa, você não vai tratar ela como árvore, vai tratar ela como pessoas. Então, a nossa visão precisa ser restaurada. O nosso coração, o nosso entendimento, através da palavra, precisa ser entendido, porque senão, se você não ter essa visão, você não vai falar de Jesus para elas. Você não vai se importar com elas. Você somente vai usar essas pessoas, ou você vai desprezar essas pessoas. E nós estamos aqui como igreja do Senhor, como filhos de Deus, como imitadores de Cristo, para fazer o que Ele fez. Era necessário passar por Samaria. Era necessário trazer salvação para aquele povo pecador. E Ele fez isso com grande propriedade. Então nós precisamos ter uma visão que o homem sem Jesus está perdido. Eu vou ler 2 textos aqui da palavra de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Abre a sua Bíblia lá. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim, preste atenção, abre seu coração, abre seu ouvido aí, olha o que Deus está falando aqui, através da palavra, veja que interessante, versículo 7 diz, e a dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Agora diz, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, e em meio a chamas flamejantes. Versículo 8. Ele, o quê? Passar a mão na cabeça. Ele punirá os que, quem? Não conhecem a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus vão ser punidas. Tadinho, ele não teve oportunidade. Já teve. Amém? E continua. E os que conhecem o Evangelho, mas não obedecem. E os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Versículo 9 diz, essas pessoas que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho, que conhecem o Evangelho, mas não obedecem, essas pessoas sofrerão o quê? A pena de destruição eterna. O quê? A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admiráveis e
em todos os que creem, em seus santos e admirado em todos os que creram. Amém? O que está dizendo aqui? O que nós entendemos aqui? O que você entende nesse texto aqui? Que Jesus, quando voltar, junto com os seus anjos flamejantes, fogo, Ele vai vir para consolar aqueles que creem nele, como diz aqui, para dar alívio àqueles que estão sendo atribulados. Mas também, quando Ele se revelar lá do céu, Jesus virá com seus anjos, mas Ele também vai punir aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não obedecem o Evangelho, conhecem, mas não obedecem. Essas pessoas vão ser punidas. Qual é a punição? Elas vão ser destruídas, vão ser levadas ao inferno, à separação da presença do Senhor, eternamente. Agora imagina, você vê uma pessoa eternamente no inferno, e você teve a oportunidade de falar para ela, de falar do amor dela, de Jesus para ela, e você não fez. Imagina. Ou, quem sabe você tem ouvido o Evangelho, mas você não obedece. Ah não, eu sei Jesus, conheço Jesus, mas você tem que obedecer. E se você não obedecer, a Bíblia diz aqui, não é eu que vou fazer, Jesus vai fazer isso. Quando Ele voltar, essas pessoas vão ser punidas, eternamente separadas de Deus. E essa é a visão da palavra de Deus, não é essa que estão pregando por aí nesses dias. Outro texto, agora 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9 e 10, diz: pois eles mesmos relatam que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, falando do povo, dos irmãos de Tessalônica, deixando o quê? Deixando, não tem Bíblia aí, deixaram o quê? Idolatria, é isso, não é? Deixaram os ídolos, e a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, quem que nos livra da ira que há de vir? Jesus, amém? O que as pessoas precisam ouvir para ficarem livres da ira do inferno? Jesus, amém, isso mesmo. E nós temos que ter isso no nosso coração. Somente Jesus pode nos salvar. Somente Jesus, não as nossas boas obras, não outros ídolos, não outros deuses, nem outra pessoa, nem ninguém. Somente Jesus. Por que Jesus? Porque Ele morreu na cruz do Calvário e levou sobre si os nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro imaculado, o homem sem pecado, o homem justo, morreu pelos injustos. Ele prova quanto nos amou, o preço foi alto que Jesus pagou na cruz. Ninguém mais fez isso. Nem Maria, nem Paulo, nem João, ninguém fez isso. Só Jesus fez. E essas pessoas precisam crer em Jesus, que morreu por seus pecados e que pode salvá-las. Quando Jesus foi para Samaria, Ele foi se revelar àquele povo, dizendo: eu sou o Messias, aqueles que crerem em mim serão salvos. Nós vamos ler um texto, amém? Então nós temos que ter esse entendimento, não uma visão errada sobre a salvação, não uma visão errada sobre as pessoas. Ah, ele é bonzinho, vai para o céu. Não se engane, porque se ele não conhece a Deus, e se ele não obedece ao Evangelho, e se ele não aceitou Jesus, não se arrependeu dos seus pecados, e vive uma vida de obediência, ele não vai para o céu. E muita gente está enganada, tem muita gente enganada, até dentro da igreja, tem gente enganada demais, irmão, achando que andando de qualquer jeito vai para o céu. Se você está aqui nessa noite e ainda não se posicionou com Jesus e com o Evangelho, é bom você se posicionar logo, porque hoje é dia da nossa salvação.
Hoje é dia de abrirmos nosso coração. Jesus, eu tenho que ter essa certeza, porque se você não tiver, o que te aguarda? Destruição eterna. Mas a boa nova é isso, que Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Por isso ele morreu, por isso ele abriu o caminho, por isso ele declara, por isso ele veio e pregou ao povo de Samaria, por isso ele veio e pregou a todos nós, por isso ele deixou a sua igreja para continuar falando desse amor, amém? Para continuar pregando sobre essa verdade, e é isso que nós precisamos entender. Então, se nós temos uma visão errada, mude a sua visão nessa noite. Porque se você mudar, você vai olhar para o seu parente, para o seu amigo, para o seu irmão, para aquela outra pessoa, você falar: tome Jesus no seu coração, arrependa-se, de uma maneira amorosa, fale a verdade, pregue a verdade, fala para ela o que Jesus trouxe para a vida dela, o que ela pode ganhar com Jesus, a vida eterna, a sua salvação. Mostre para ela, pregue a tempo e fora de tempo, amém? Então, tenha essa visão no seu coração, em nome de Jesus. Então, desde o ateu ao religioso, ao doutor, ao analfabeto, os homens grandes de cidades, ou homens do campo, todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter essa visão de que temos uma oportunidade, e aproveitar essa oportunidade de falarmos de Jesus, porque um dia a porta será fechada, e aí acabou. Então, enquanto é tempo, pregue sobre Jesus, fale de Jesus, amém? Nós precisamos ter essa visão no nosso coração, porque se você não vê as pessoas como necessitadas de Deus, você não prega. Se você não vê que essas pessoas estão indo para o inferno, você não prega. Então nós precisamos ter a visão de Deus, amém? Fala para o seu irmão, você tem uma visão, né, de Deus para a sua vida e para a vida das outras pessoas. A outra coisa que nós aprendemos, outro princípio que nós aprendemos aqui, o segundo princípio, está aí no versículo 34, volte lá, João capítulo 4, verso 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a concluir a sua obra. O que Jesus estava aqui fazendo? Será que Jesus estava com fome? Era meio-dia. É meio-dia. Os discípulos tinham ido na cidade buscar comida. Foi ou não foi? Aquela mulher deu comida para Jesus? Estava no poço? Não. Então Jesus estava meio-dia, já passou das 11, né, Cadu? Meio-dia já estava batendo na porta, porque aqui o pessoal almoça meio 11, né? Meio-dia, Jesus estava com fome. Ele era homem como nós, estava com fome. Com certeza Jesus tinha fome, mas ele tinha algo mais urgente para fazer. É isso que ele está falando aqui. Tinha algo mais urgente. E o que era mais urgente? O seu propósito era dar água da vida e pão para os samaritanos. Ele ia dar comida para outras pessoas. Ele veio para isso. Amém? Ele é o pão, ele é a água para saciar a nossa fome, a nossa sede e a nossa fome. Então, Jesus tinha algo mais urgente para fazer. Então, esse é o segundo princípio, ter urgência. Você não pode deixar para amanhã. Você tem que falar de Jesus hoje. A oportunidade é hoje. Amém? Você não pode deixar para amanhã. Amanhã eu falo de Jesus. Eu já fiz isso. Aí outro dia eu venho aqui e falo de Jesus. A pessoa morreu. E aí? A oportunidade passou. E aí? O que nós fizemos? Existe uma urgência. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Existe uma urgência. A minha comida... Aí eles falavam assim, disseram uns aos outros: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Meu Deus, nós fomos lá buscar comida e ele não quer comer agora. Por que ele não quer comer? Aí ele falou assim: a minha comida, dizendo para os discípulos, é fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, qual era a vontade do Pai para aquele povo? Trazer salvação. Essa era a tarefa de Jesus ali, dar alimento, dar pão para aqueles que estavam precisando de pão espiritual, trazer ali a pregação do Evangelho, porque a palavra de Deus é o pão que alimenta.
É isso que diz a Bíblia, nem todo, né? A Bíblia diz que o pão que nos alimenta. Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus era o pão que veio alimentar aquele povo ali, amém? Então, Jesus diz, é urgente, não dá tempo para mim parar e comer agora, porque eu tenho que pregar para esse povo. Eu tenho que pregar, eles estão vindo para ouvir a palavra. Então, nós precisamos ter isso no nosso coração, nós precisamos ter a mesma urgência que Jesus teve, né? E o que nos impede de evangelizar, muitas vezes, é a nossa falta de compaixão, não o nosso método. Nós não temos compaixão das pessoas que estão se perdendo. Sabe que ter compaixão não é ter dó, pena, tadinho, vai para o inferno, fazer o quê? Tadinho, né? O que eu posso fazer? Nós temos o pão da vida. Nós temos a palavra colocada em nossos corações. E quando nós temos compaixão de uma pessoa, nós transformamos esse sentimento em atitudes, em ações. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos deixar nossa comodidade. Nós vamos deixar aquilo que é nosso para fazer o que é do outro. Nós vamos deixar nossa família, nós vamos deixar nosso sossego, nosso soninho depois do meio-dia, nosso soninho na noite, que nós estamos cansados do trabalho, nós vamos deixar nosso tempo de lazer durante o final de semana, nós vamos deixar aquilo que está roubando o nosso tempo, por quê? Porque quando você tem compaixão, você se move em favor do necessitado. Cada vez que Jesus tinha compaixão, Ele fazia alguma coisa. Ele olhou para aquele povo e disse assim, era como ovelhas que não tinham pastor, aí Ele transformou aqueles pães e peixes e alimentou aquela multidão. Cada vez que Jesus tinha compaixão, Ele fazia alguma coisa para suprir a necessidade daquela pessoa. Isso é ter compaixão. Porque muitas vezes falta no nosso coração a compaixão pelos perdidos, compaixão por aquelas pessoas que estão necessitadas. E aí nós não fizemos nada. Pastor, se der eu faço. Não, manda outro. Não, o pastor, é demais, né? É demais, é tanto culto, tanta reunião, tanta coisa. Não dá para me servir não, porque eu tenho que fazer isso lá em casa, eu tenho que construir, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que cuidar dos bois, das vacas, eu tenho que ir lá, eu casei agora, tenho lua de mel, eu tenho não sei o quê. Eu estou dando as desculpas que eles deram aqui para Jesus. Quando Jesus chamou para o banquete, quando Jesus chamou para participar da mesa, eles estavam todos ocupados, cheios de justificativas. Qual é a sua justificativa para não pregar o evangelho? Porque se arde no teu coração, quando você olha para uma pessoa, essa pessoa indo para o inferno, se arde no teu coração compaixão por essa pessoa, alguma coisa você vai fazer. O mínimo é orar, dobrar o joelho e dizer, Senhor, intervém na vida dessa pessoa. Eu orei pelo meu sogro, nós oramos mais de 20 anos. Um dia nós tivemos a oportunidade de levá-los a Jesus antes de partir. Isso é a maior alegria no nosso coração. Nós orávamos, nós falávamos, quando não tinha abertura, ele se levantava a conta, falava um monte de coisa, porque não tem entendimento espiritual, não adianta. Mas a oração foi transformando o coração dele, Deus foi agindo de uma maneira, até que o coração dele se abriu para o Senhor. Irmãos, você tem orado pelas pessoas, pela sua família, pela sua vida com Deus, você tem orado, essa compaixão pelas pessoas, é isso que Jesus ensina aqui. Ele deixou aquilo que eles tinham mais necessidade, comer. Ele diz, agora não vou comer. Mas será que alguém trouxe comida? Não é que trouxe comida não, rapaz, você não entendeu nada. Nós temos que pregar para esse povo que está chegando aí. Esse povo precisa ouvir a palavra. Então agora nós vamos fazer um jejum aqui forçado e nós vamos alimentar essas pessoas, pregando para elas. E quando tiver acabado o trabalho, nós vamos comer. Primeiro eles, depois nós. Primeiro a necessidade deles, depois a minha necessidade. Isso é o que Deus quer para nós, irmãos. Mas nós estamos tão acomodados no nosso mundinho. Tanta compaixão de nós mesmos. Tadinho de mim, eu preciso descansar. Tadinho de mim, eu tenho que fazer isso. Irmãos, nós não entendemos muita coisa. E é isso que Jesus está nos ensinando aqui. O apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Romanos 1.
Ai de mim. Então existem muitas vezes, nós viemos na igreja, nós ouvimos a palavra de Deus, nós estudamos anos na escola dominical, nós treinamos, participamos até de congressos, que passamos agora, né? Mas cruzamos o braço, né? Para falar de Jesus, às vezes, para o nosso vizinho. Nós não falamos para ele, nós não falamos para ninguém. Lá no trabalho, você é o crente secreto, agente 007. Ninguém sabe ser agente de Deus. Ninguém sabe ser crente. Na escola, não, pastor, se eu falar que eu sou crente aqui na escola, todo mundo vai cair de pau em cima de mim, vai me perseguir. Mas você está com medo de quem? Se eu falar no meu trabalho que eu não posso fazer coisa errada, que eu não posso pecar, que eu sou de Jesus, vão me perseguir, vão me deixar de lado. Jesus falou assim: bem-aventurado quando perseguirem vocês por causa do meu nome. Grande é o galardão de vocês no céu. Se eu falar que eu sou de Jesus lá na minha casa, eles vão rir de mim. Se eu falar de Jesus lá para os meus colegas, eles vão falar, crente, e aí não vão falar nada. Aí eu vou falar nada, eu quero ser perseguido, nada. E aí ninguém vai vir falar de Jesus. Será que é assim? Então é tempo de nós falarmos de Jesus com um profundo senso de urgência. Segundo princípio, urgência. Terceiro, olha aqui o que Jesus diz no versículo 35, no final aí do versículo 35, a parte C do versículo, diz assim: abram os olhos e vejam os campos. Por quê? Eles estão maduros. O campo estava maduro. Isso significa o quê? Que se você não tiver uma ação imediata, você vai perder a colheita. Né? Os campos estão maduros, estão prontos para colher. Então Jesus diz: abre os seus olhos, os campos estão maduros. Então o campo maduro para a ceifa exige do agricultor o compromisso de uma ação imediata. Ele não pode ficar cruzando o braço: amanhã eu apanho, amanhã eu vou colher. Não dá para amanhã. Pode vir uma chuva, pode vir, o ramo vai começar a apodrecer os frutos. E aí, né, você sabe, na plantação de trigo, por exemplo, quando os cachos começam, né, a florescer ali, depois começam a carregar, né, o trigo ali, ele começa a envergar, ele começa a cair. E se você demorar muito, a colheita toda fica no chão, por causa do peso dos grãos. E aí você precisa passar a máquina, a foice naquela época, né? Passar a foice rápido, arrumar os trabalhadores, arrumar pessoas, vamos lá, o campo está maduro, vamos trabalhar, vamos colher esses frutos. É isso que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos, está dizendo para nós: irmãos, vocês acham que as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir de Jesus? Vocês acham, agora depois desse carnaval, irmãos, aquelas pessoas foram lá, fizeram tudo quanto é coisa errada. Sabe como é que está a alma delas? Eu já participei disso, eu sei. Um desastre, um trapo. Bebeu tudo, fez tudo que queria. A carne, né, porque é festa da carne, deu alimento para a carne. A Bíblia diz que aqueles que alimentam a carne é morte. Sabe o que tem dentro deles? Morte, sequidão, vazio, angústia, depressão. O melhor momento de pregarmos o evangelho é agora. Nós estamos vivendo. Mas todo dia é necessário pregar o evangelho. Os campos estão maduros. Mas eu já preguei, não adianta. Irmão, vai lá falar uma palavra. Aí, você pega o fruto. Aquela pessoa se converte. Mais uma. Foi ganha. Então, quando nós entendemos isso, entendermos o terceiro princípio, é ter compromisso, porque se o campo está maduro, nós precisamos, né, nos comprometer com uma ação imediata. Então fazer missões é uma ordem e não uma opção. Não é assim, eu acho que eu vou fazer missão. A Bíblia diz: ide, fazei discípulos. Essa palavra está no imperativo, vão. É uma ordem de Deus.
Enquanto vocês, porque também está no gerúndio, então vão e façam discípulos. Enquanto vocês estiverem indo, vocês estão pregando a palavra de Deus e fazendo discípulos. É indo, 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 indo. E nós temos que ir, porque se não ir, nós estamos desobedecendo o Evangelho. Porque Jesus mandou nós irmos. Ide por todo mundo. Ah, é só para o pastor. Não. É só para os diáconos aqui, os líderes de ministério. É só para alguns irmãos. Todos nós que conhecemos a palavra de Deus, somos discípulos de Jesus, temos esse mandamento. Amém? Temos esse compromisso. Vão e preguem o Evangelho. Então a evangelização só pode ser feita pela igreja, porque foi dada para a igreja. Amém? A instituição, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus. Essa igreja a qual nós pertencemos, esse corpo de Cristo a qual nós pertencemos, está aqui na terra para pregar o Evangelho. Não tem outra razão de estarmos aqui. Claro, nós aceitamos Jesus, podemos ser salvos imediatamente. Se você morre, vai para o céu. Era mais ou menos assim, se Jesus não quisesse que a gente ficasse aqui. Cada um que aceitasse a Ele, aceitou, céu. Mas por que nós ficamos aqui na terra ainda? Nós já estamos salvos, nós já temos a certeza da vida eterna, mas por que estamos aqui? A resposta é para você falar para outros, porque alguém falou para você. Alguém pregou para você. Imagina se essa pessoa aceitou Jesus e foi para o céu. Quem que ia pregar para nós? Então, o compromisso é da igreja, a tarefa é da igreja. Então, nenhuma outra instituição na terra pode cumprir essa tarefa. A igreja é o método de Deus. Amém? A igreja é o método de Deus para a salvação daqueles que não creem. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós trabalhamos tanto. Por isso nós fortificamos a igreja. Por isso nós preparamos os trabalhadores. Por isso nós estamos aqui ministrando ao coração. Porque é nós, a igreja do Senhor Jesus, que estamos aqui para pregar o Evangelho. O único método das pessoas serem salvas é através da igreja, do seu povo. Amém? Então você precisa da igreja, estar unido à igreja. E se o ímpio morrer na sua impiedade, Deus cobrará de nós o seu sangue. Está na Bíblia. Então a evangelização não pode esperar. Tem um compromisso. Se nós não ganharmos para Cristo essa geração, nessa geração, nós teremos fracassados como igreja. Se nós estamos aqui e não ganhamos ninguém, não levamos ninguém para Jesus, não evangelizamos, não pregamos, não ensinamos, não levamos as pessoas a Jesus, nós fracassamos. Vai vir outra geração depois de nós, mas nós seremos cobrados daquilo que Deus colocou na nossa mão. O quarto e último princípio. Primeiro, qual é? Ter visão. Segundo, urgência. Terceiro, tia Lita, compromisso. Isso? E quarto, versículo 4, 35. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 35. Ele diz, 35. Os campos, eles estão, o quê? Maduros para colheita. Aleluia. Quando uma lavoura está madura, colhemos os frutos, ou perdemos a safra. Em missões não é diferente. Então, precisamos fazer 2 tipos de investimento. O primeiro deles é financeiro. Nós vamos ter que colocar a mão no bolso para abençoar e fazer missões. Amém? Segundo, o melhor investimento que podemos fazer em missões é esse. Segundo, quem ganha almas é sábio. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Vamos ler? Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Lê lá. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. A segunda parte do versículo diz assim: e aquele que ganha almas é sábio. Aquele que ganha almas é sábio. E quem ganha almas é sábio. Sabe investir a sua vida
o seu tempo, o seu dinheiro. Porque se nós voltarmos lá no versículo 4, no capítulo 4, o versículo 36 vai dizer assim: aquele que colhe, recebe o seu salário. E colhe o quê? E colhe para a vida eterna. O que Jesus está nos ensinando aqui é que se nós usarmos os bens desse mundo no reino de Deus, em pregar o Evangelho, em fazer Jesus conhecido, nós estamos investindo para quê? Para a colheita eterna. Amém? O que diz aqui? Aquele que colhe recebe o seu salário. Ele está dizendo, se você pregar o Evangelho, se você investir sua vida, você vai receber aquilo que você está plantando. Não é isso que nós estamos falando sobre colheita? O que nós queremos colher, irmãos, não está no mundo material. Não. O que nós queremos colher está no mundo espiritual. A Bíblia diz assim, que aquele que investe a sua vida nas coisas do céu, receberá coisas espirituais. Aquele que tem o seu coração nas coisas do céu, e não nas coisas aqui da terra, estão plantando para uma colheita eterna. Porque nosso tesouro não pode estar, Jesus diz, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus, ou as coisas dessa terra, a riqueza. Irmãos, nós temos muitas coisas aqui, mas quando nós pensamos em receber coisas na eternidade, as coisas aqui, a Bíblia diz que vão passar. Ou você tem dúvida disso? Que o seu carro, a sua casa, todas as coisas que nós temos, celulares, sei lá mais o que, tudo isso vai passar. Tem passado. Se você é mais velhinho igual eu, você sabe que tem passado. Aquele carrinho novo vai ficar velho, aquela casa linda vai ter que arrumar de novo, e aquele negócio vai passar, o celular que era o 10, o 12, o 15, o 20, aí vai continuando, vai passar. Tudo fica velho, onde a traça é ferrugem corrói. Nosso coração não pode estar nesse mundo. Se você quer colher coisas espirituais, você tem que plantar coisas espirituais, amém? É isso que Jesus está nos ensinando aqui, o que você quer colher. Se você quer colher coisas eternas, você precisa plantar em coisas espirituais. Fazer missões, falar de Jesus, investir na obra de Deus, isso é o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida. Porque aquilo, quando você investe naquilo, imagina que aquilo está levando aquelas pessoas a se converterem. Num trabalho missionário, num trabalho evangelístico, na obra de Deus. Eu não estou pedindo dinheiro para mim, esquece disso. Se for isso o problema para você, eu estou bem resolvido, graças a Deus, eu tenho meu salário, e não vai subir nem aumentar, não vai diminuir se eu não falar sobre isso. Mas o Espírito Santo está me inquietando no coração, porque às vezes estamos tão agarrados a essas coisas, estamos tão agarrados à vida, nessa vida, investimos tantas coisas naquilo que perece, esquecemos de investir naquilo que é eterno, irmãos, que um dia Jesus vai nos recompensar por tudo que nós fizemos para Ele. A nossa vida, os nossos bens, a nossa sabedoria, o nosso trabalho. Por que você acha que eu faço o que eu faço? É porque é bonito? Não, porque eu tenho entendimento, porque é a minha vida do Senhor Jesus. E eu entendi isso na minha vida. Os meus bens são do Senhor. Eu sou um mordomo daquele que Deus colocou na minha mão. Mas tudo que eu tenho é usado para Ele. Para levar as pessoas a conhecerem a Ele. Para que as vidas possam ser salvas. E um dia eu sei que tudo aquilo que eu tenho feito para o Senhor, a Bíblia diz que nosso trabalho no Senhor não é inútil. Isso significa que tudo que eu fizer para Ele, Ele vai me recompensar. Recompensar não aqui, porque essas coisas passam. Aqui Ele vai me abençoar, Ele vai guardar a minha vida, Ele vai suprir minhas necessidades, porque essa é a promessa dEle. Mas lá no céu, tem um lugar, tem um momento que nós vamos receber galardões de Deus.
presentes de Deus. Ele diz assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco que eu coloquei na sua mão. Entra para o gozo do meu Senhor. Aqui usufrui de tudo aquilo que eu vou dar para você. Mas infelizmente a nossa visão é tão fechada. Mas infelizmente nós somos tão egoístas, nós somos tão pequenos na nossa vida, que nós achamos demais dar alguma coisa. É por isso que o diabo está pregando, muitas vezes na internet, no seu ouvido: ei, lá o pastor pede dinheiro, para andar rico, para andar não sei o quê, para fazer... Irmãos, é o diabo falando no teu ouvido, para dizer assim: menos um que vai dar, então lá no céu não vai ganhar nada. Ele só vai ser salvo. Mas lá no céu... menos um, e ele está lá fazendo a maior festa. Quando você deixa de investir na obra de Deus, deixa de investir em missões, deixa de investir em pessoas que pregam o Evangelho, é difícil demais para alguns ouvir isso. Eu sei que você está se contorcendo aí: pastor, dinheiro. Eu não sou nenhum Valdomiro, nem um outro aí que está com fazenda, com boi, criando, não, irmãos. O que eu tenho, você sabe. E o que eu tenho ali é o que eu ganhei. Se eu tenho um carro bonito, eu ganhei. Alguém ofertou na minha vida. Esse cara está fazendo missões, eu vou dar para ele, vou abençoar a vida dele. Eu fui abençoado. Quando eu dei a minha vida, quando eu faço isso, Deus cuida de mim, da minha casa, das minhas finanças. Irmãos, Deus tem nos abençoado tanto. É porque Ele é fiel. Deus é um Deus generoso. Ele quer que nós pegamos as sementes que Ele nos dá e nós semeamos no seu reino. Aquele que semeia fartamente, fartamente colherá. Não só nessa vida, mas na vida eterna. Aquele que deixa seu pai, sua mãe, sua casa, sua mulher, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais aqui e na vida futura. Ou nós não temos esse entendimento? Nós achamos que isso... o diabo já falou tanto no nosso ouvido, já a internet da vida, esses frustrados aí com a sua vida, com Deus, esses ateus que estão aí, né, tentando tirar da sua cabeça: esse negócio aí de dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. É você que precisa dele. Ele é dono de tudo, irmãos. A Bíblia diz que me pertence o ouro e a prata. A mim pertence todo mundo. Tudo está nas mãos de Deus. Por quê? Aí nós achamos que nós estamos juntando coisa para nós, que nós estamos fazendo coisa para nós. Agora eu estou bem, eu vou curtir tudo que eu tenho. Você lembra aquele homem lá? Teve uma grande colheita. Aí ele pegou, fez celeiros para ele. Ele disse assim: agora estou bem na vida, não preciso mais trabalhar, vou curtir meu celeiro, vou curtir meus frutos. Aí, o que Jesus disse? Louco. Amanhã você vai morrer e a sua alma vai estar onde? Você já pensou nisso, irmão? Para quem vai ficar aquilo que você tem? Para a turma brigar depois. É ou não é? Você já não viu isso? Alguma casa, morreu o cara lá e tinha muita coisa, tinha muita terra, tinha muita coisa. Os filhos brigam, quase se matam. É meu, vamos brigar. Um já quer matar o pai, já quer matar... igual o filho pródigo. Tá, a herança aí. Você é muito rico, dá para mim a herança. Já queria matar o pai vivo. Quantas famílias estão fazendo isso? Por que será que esses filhos são assim? Porque os pais foram gananciosos e passaram o exemplo para os filhos. E os filhos se tornam gananciosos também. Porque nós, pais, somos exemplos dos nossos filhos. Se nós somos generosos para Deus, pode ter certeza que nossos filhos vão ser também. Eles vão olhar em nós como referência. Nós somos exemplo para eles. E aí, se você é assim, pode ter certeza que seu filho também vai ser assim, se ele não se converter. E aí, você vai ver ele brigando para ver o que você trabalhou a vida inteira para montar. E quando morreu, o que a Bíblia fala? O que a gente leva? Fala de novo. De novo. Você entendeu? Se você morrer, não leva. E aí? Isso que você tem aí vai ficar herança? Para brigar?
Temos que armazenar para os nossos filhos, com certeza. Mas a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é um amor a Deus. Um amor na obra de Deus, nas pessoas, porque é lá na eternidade que nós vamos colher. É lá na eternidade, como diz aqui, aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Aleluias! Nós nos alegramos. Então, o quarto princípio é fazer, para você ter investimento, fazer para ter investimentos eternos. Fazer para ter investimentos eternos. Então, quando uma lavoura está madura, nós colhemos os frutos, ou nós perderemos a safra. Ou você colhe os frutos, um dia lá na eternidade, aqui e lá na eternidade, ou você vai perder essa oportunidade. Então, nós precisamos fazer isso. Então, o segundo investimento é a nossa vida. Eu quero ler aí, nós precisamos dar a nós mesmos para a obra do Senhor. Mateus capítulo 28, e versículo 18 a 20, diz assim, estou indo para o final. Mateus 28, versículo 18 a 20, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a quê? A obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins dos tempos. Pregar o evangelho integral. Ir batizar. A pessoa se converteu, aceitou Jesus, é batizada. Mas ela precisa ouvir, ser ensinada a obedecer. Porque quem não vai para o céu? Quem não conhece a Deus e quem não obedece o evangelho. E nós estamos aqui para levar você a Jesus, para conhecer a Deus. E segundo, para ensinar o evangelho para você. Porque se você não obedece, não vai ter desculpinha no último dia. Ah, pastor, eu não gostava da escola bíblica. Ah, pastor, eu não gostava do grupo pequeno. Ah, pastor, eu não gostava de ir no culto. Não vai ter desculpinha, porque você teve essa oportunidade. Ele vai dizer assim, se lembra da igreja que eu botei para você lá? Eles estavam lá ensinando, mas você não foi. Você queria dormir? Você não foi. Você queria ficar em casa? Você não foi. Não teve tempo, estava trabalhando. Quanta oportunidade nós perdemos de ouvir o evangelho, de ouvir aquilo que Jesus Cristo quer, e aí a gente erra, a gente desobedece. Fica aí a mensagem. A obra de Deus é feita não apenas por boas intenções, mas por ações concretas, e nós somos chamados do mundo para sermos enviados ao mundo como ministros da reconciliação. Ou seja, somos embaixadores de Deus e portadores de boas novas da salvação. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia lá. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. E o versículo 18 em diante diz: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus, de Cristo, e nos fez o quê? Deu. Fala para o seu irmão, Deus te deu. Ele deu o quê? Aleluias. Ele deu para nós o ministério da reconciliação. O que é ministério? É o serviço de trabalharmos para Ele e reconciliarmos. Aqui diz, continua, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos, o quê? Confiou. Jesus confiou a mim e a você, irmãos. Olha a confiança que Ele tem em mim e em você. Ah, mas quem sou eu? Ele confiou em você. Ele disse assim,
Eu vou dar uma coisa para esse cara. Eu vou dar uma coisa para essa pessoa. Ela aceitou a mim. Eu vou dar uma coisa para ele. Eu vou confiar a ele, o quê? A mensagem da reconciliação. Portanto, por causa disso, o que nós somos, irmãos? Embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É alguém que vive fora do seu país, representando outro país. Ok? Quando você vai para a embaixada, você vai para outros países, como eu tive na Argentina, aí a gente foi na embaixada do Brasil, lá tem um embaixador lá. Quando eu entrava naquele lugar, eu estava no Brasil, porque ali pertencia ao Brasil. Ali tem um embaixador que representava o Brasil. Quando eu estive aqui na embaixada da Itália, aqui em Belo Horizonte, para entrar na embaixada, tinha um guarda na porta. E você só podia entrar com a autorização dele. Você tinha que ter escrito, tinha que ter tudo, ia ver o documento, tudo bem, pode entrar. Caso contrário, não entrava. Por exemplo, se alguém está fugindo, nesses países que há perseguição, eles vão para a embaixada. Dentro da embaixada, eles não podem entrar. Porque ali é um país, é um lugar que pertence a outro país. Para nós estamos nesse mundo, nesse país, nesse mundo grande, mas nós não somos desse mundo. Nós somos cidadãos espirituais, celestiais. A nossa pátria está no céu, o nosso Pai está no céu. Jesus disse, não peça que estire do mundo, mas guarda, livre do mal, porque eles não são desse mundo. Nós não somos desse mundo, irmãos. Nós estamos aqui nesse mundo representando a um reino espiritual, a um reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. Veja o papel que nós temos como indivíduos, como pessoas nesse mundo. Esse é o meu papel. Se você não entendeu, você não vai fazer nada. Se você não entendeu, você não vai pregar nada. Mas se você sabe que você está aqui representando um rei, representando um país, representando um reino, você está aqui representando ao Senhor dos Senhores, você está aqui representando a Jesus Cristo, Senhor, você está aqui nessa terra para falar dele, levar essa mensagem de reconciliação. Ou seja, qual é a mensagem que nós vamos dar como embaixadores de Cristo? Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. Por quem? O seu apelo por nosso intermédio. E qual é o apelo que Deus está fazendo? Por amor a Cristo, nós lhe suplicamos. O quê? Qual é que nós falamos aí, irmãos? Perdeu 20. Por amor a Cristo, nós suplicamos. Qual é o nosso apelo que fizemos? O que nós falamos para as pessoas? Reconcilie-se com Deus enquanto é tempo. Reconcilie-se com Deus enquanto é tempo. Abra o seu coração, aceite Jesus, larga o seu pecado enquanto é tempo. É essa a nossa missão aqui, como igreja, como indivíduos, como representantes, como embaixadores de Cristo. Essa é a mensagem que foi nos dada pelo Senhor. Amém? Essa mensagem, que se nessa noite você ainda não se reconciliou com Jesus, se você está me ouvindo e ainda não se reconciliou com o Senhor, abra o seu coração, aceite a Ele como Senhor e Salvador, se arrependa dos seus pecados, porque Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja, Ele está voltando para buscar o seu povo, e ai daquele que não estiver preparado para encontrar com o Senhor. Ai daquele que não conhece a Deus, ai daquele que está perdido, ai daquele que desobedece ao Evangelho, ai daquele, porque nós lemos na Bíblia, é a Bíblia que diz, não sou eu, serão destruídos e separados eternamente da presença de Deus. E Deus não quer isso para mim e para você, Ele quer que você seja salvo, e é por isso que Ele nos enviou pessoas, embaixadores, falando, se reconciliem com Deus. Se reconciliem com Deus. Fala para o seu irmão, se reconciliem com Deus. Essa é a mensagem do Senhor. Se reconciliem, Ele está suplicando aqui, diz aqui, por amor a Cristo, eu suplico.
Sabe o que é suplicar, irmão? É dizer assim: irmão, se reconcilie com Deus, se reconcilie com Deus. Meu pai, se reconcilie com Deus. Meu irmão, minha mãe, seja lá quem for, se reconcilie com Deus, porque Jesus está voltando. Se reconcilie com Deus, porque Ele veio para te salvar. Se reconcilie com Deus enquanto há tempo. Não deixa para amanhã, irmão. Não deixa para depois. Abra seu coração, obedeça ao Senhor, conheça Ele de todo o coração. Ele vai transformar a sua vida como tem transformado a minha. Somos embaixadores de Cristo nessa terra, e reconcilie-se com Deus. É essa mensagem que Ele nos entregou. Ele confiou a mim e a você. Ai de mim se não pregar, ai de mim se não falar, amém? Ai de nós. É isso, nossos corações. Mensagem, temos que falar. Vamos ler Romanos capítulo 10, veja bem o que diz a Bíblia. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo foi o segundo missionário mais poderoso que esteve aqui nessa terra, e ele trazia essa mensagem. Romanos capítulo 10, nós vamos ler o versículo 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que disser: Senhor Jesus, me salva, será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora que ele continua falando, versículo 14, olha: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? São perguntas que nós precisamos responder na nossa vida. Você precisa responder essas perguntas. Como essas pessoas vão crer se não tem quem pregue? Como? Elas precisam ouvir falar de Jesus. Como diz aqui, primeiro elas precisam crer, invocar, crer. Como elas vão fazer isso? Como elas vão fazer isso? Quando nós falamos, porque elas precisam ouvir, amém? Se elas não ouvirem falar de Jesus, não sabe. Se elas não, se nós não pregarmos, como diz aqui, se nós não pregarmos, se não houver quem pregue, como essas pessoas serão salvas? Como, irmãos? Como é que você quer que a sua família seja salva, se você não prega? Você acha bonitinho o que eles estão fazendo? Eles vão ir na igreja, são religiosos. Irmão, religião não salva ninguém. Eles precisam ouvir falar. E nós estamos aqui para falar. A igreja está aqui para falar, e você faz parte dessa igreja, você faz parte desse corpo que é a igreja do Senhor. Como eles ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se essas pessoas não forem enviadas? Aí, nós fomos enviados pelo Senhor, amém? Enviado, eu sou enviado, Deus te enviou. Pastor, mas eu não saí da minha cidade. Ele se enviou sim. Ele está te enviando para você voltar para sua casa. Você lembra daquele gadareno que foi expulso do demônio? Eu falei: Senhor Jesus, eu vou te seguir. Jesus falou: negativo. Vai para a tua casa e fala o que Deus fez na sua vida. Aquele homem pregou em Decápolis. Ele pregou naquelas 10 cidades, além do Jordão, ali na Transjordânia. Ele pregou ali. Existem igrejas lá. Outro dia eu estava vendo um documentário arqueológico, falando das igrejas de crentes que tinham crido em Jesus por causa da pregação desse gadareno. Igrejas, várias igrejas em vários lugares. Aquele homem voltou para a sua família, pregou o evangelho e falou assim: eu estava endemoniado, ninguém dava conta de mim, eu quebrava tudo, vivia no sepulcro, mas eu encontrei Jesus, Ele me salvou e pode salvar você também. Aquele homem foi pregando o evangelho, muitas e muitas pessoas se converteram. Ele foi enviado por Jesus. Jesus falou assim: negativo, você não vai comigo, você vai pregar o evangelho na sua casa. Deus está enviando você para pregar o evangelho na sua casa, porque primeiro começa em Jerusalém,
Não adianta você querer pregar no outro lado do mundo, se você não faz aqui na igreja. Não adianta querer você dar um de crente e não falar nada de Jesus lá na sua casa, na sua família. Quantas pessoas você tem salvo nesses anos da sua conversão? Quantas pessoas conheceram Jesus e permanecem com Jesus através da sua pregação? Pense nisso. Pense nisso. Se você não consegue nem ganhar os seus dentro de casa, se você não consegue nem levar os seus filhos ao Senhor Jesus, pense, meu irmão, o que evangelho você tem vivido? Que evangelho você tem pregado? Porque nós não pregamos somente com nossos lábios, nós pregamos com a nossa vida. Nossos filhos vão olhar nosso exemplo. Se eu sou um homem de honra, se eu sou um homem respeitado, se eu sou um homem que não deve para ninguém lá fora, se eu sou um homem que não fica olhando para a mulher dos outros, se eu sou um homem que sou honesto nos meus negócios, se eu sou um homem que vem à igreja, se eu sou um homem que ama a Deus de todo o coração, porque primeiro eu tenho que amar a Deus de todo o coração, para depois meus filhos falar a Ele. Primeiro eu tenho que viver o evangelho, para depois os meus filhos verem exemplo em mim. Hoje eu estou vendo frutos daquilo que Deus colocou no meu coração. É uma alegria saber disso, porque eu me sinto realizado, saber que os meus filhos amam o Senhor Jesus e querem falar do amor dele a outros povos, outras pessoas. Não tem presente maior no mundo, irmão, em ver os frutos do seu trabalho. Foram 25 anos, foram 18 anos, foram anos trabalhando, vivendo dia após dia na presença do Senhor, indo à igreja quando está frio, quando não tem vontade, indo quando tinha problema, fazendo a vontade de Deus, pregando o evangelho, mesmo a tempo e fora de tempo. Irmãos, quando eu olho para trás, aquilo que eu plantei, eu estou colhendo. Se eu quero colher na minha casa bênção, irmão, eu tenho que viver isso. Eu tenho que amar isso de todo o coração. Nós estamos vivendo um evangelho ralo, uma religião. Parece que nós estamos vivendo lá na outra igreja, quando nós ia lá só bater cartão no domingo à noite. Irmão, nós estamos aqui para isso não. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, para ser um mensageiro de reconciliação, primeiro na minha vida, depois na vida dos outros. Deus nos chamou para fazer missões, ou seja, para falar aos outros: reconcilie-se com Deus, seja uma bênção onde você estiver, seja alguém de salvação, um instrumento de salvação para as pessoas. Mas eu preciso primeiro pregar em Jerusalém, eu primeiro preciso pregar na minha casa. Se os meus filhos estão perdidos, bota o joelho no chão, comece a orar e jejuar por eles, comece a clamar por eles e comece a ser exemplo para a vida deles. Eles vão ser convertidos ao Senhor Jesus. Nós estamos dando tudo para os nossos filhos, menos a salvação. Nós estamos dando tudo para os nossos filhos, menos exemplo de cristãos. Nós estamos dando um monte de coisa aqui na terra que vai perecer. Nada lá em cima na terra, no céu. Nada é celestial. Irmãos, olhe para cima. Lá é a nossa casa, lá é o nosso lugar, lá nós estamos investindo. Mas pastor, como é que eu faço isso? Quando eu invisto a minha vida, quando eu prego o evangelho, quando eu visto meus bens materiais no reino de Deus. Quando eu faço isso, eu estou plantando para depois colher. Nós vamos colher, nós vamos receber. Jesus falou: nós receberemos o salário do nosso trabalho. Tanto aquele que semeia, como aquele que colhe, se alegrarão juntos. Nós estaremos lá no céu, falando assim: eu preguei para esse. Mas ele não converteu. Quando ele foi para a igreja, ele converteu. Você plantou, eu colhi. Aleluias! Aleluias! Pessoas salvas no céu. Esse aqui fui eu, esse aqui fui eu. Irmão, bem, Deus abençoe. Aleluia! Chegamos no céu. Você está brincando com coisa na terra? Há uma grande alegria e gloriosa recompensa para os ganhadores de almas. Aleluias. Há uma grande alegria, vou repetir de novo. Há uma grande alegria e uma gloriosa recompensa para os ganhadores de almas. Essa recompensa vale mais do que o mundo inteiro, mais do que todo o ouro nessa terra. É isso que Jesus está dizendo. Mais do que tudo aqui nesse mundo, não tem alegria maior em saber que você investiu sua vida, que você investiu seus recursos para as pessoas serem salvas. Meu irmão, tem aquele missionário que você manteve lá no seminário, lá no campo. Aquele irmão ganhou almas e você faz parte dessa colheita. Aqui também está a parte de você. Nós não entendemos isso, porque se nós entendíamos, nós éramos generosos, nós fazíamos mais. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
nessa noite, estamos aqui na tua casa, Senhor, na tua presença. Pai, esse ano é um ano de colheita. É um ano, Senhor, de vermos, Senhor, as gloriosas bênçãos do Senhor sobre nossas vidas. Mas, ó Deus, se nós queremos colher coisas eternas, precisamos semear coisas espirituais, coisas eternas. Ó Deus, é urgente, Senhor. Por isso, abra nossa visão para vermos, Senhor, a necessidade das pessoas, para amarmos as pessoas, ó Deus, que estão perdidas como o Senhor amou. Oh Deus, era necessário passar em Samaria, porque ali havia uma mulher, Senhor, ó Deus, que precisava de salvação, e aquela mulher depois, Senhor, foi usada tremendamente nas suas mãos, porque ela saiu dali, depois de conhecer o Senhor, ela falou assim: venham ver, eu conheci alguém que disse tudo sobre a minha vida, venham ver, será que ele não é o Cristo? E aquela multidão, por causa daquela palavra pregada pela mulher, ó Deus, o Senhor enviou aquela mulher à sua cidade, ela voltou com uma grande multidão. Se nós lemos o texto, nós vamos entender isso. Ela voltou com aquela multidão, e aquela multidão depois ouviu Jesus falar, porque Jesus deixou de comer para alimentar aquela multidão com a palavra de Deus. Aquela multidão foi salva. Eles falaram assim: hoje nós cremos não por causa da palavra dessa mulher, mas porque nós o vimos pessoalmente, nós o conhecemos pessoalmente. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, nos levante, Senhor, como aquela mulher pecadora, ó Deus, que se converteu do seu pecado, que te conheceu de coração, Senhor, que teve um encontro real contigo, Jesus, foi transformada a ponto, Senhor, de ser usada pelo Senhor para levar a salvação, Senhor, a toda uma cidade. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito, Senhor, nessa noite venha sobre nós com poder, com graça. Ó Deus, em nome de Jesus, vidas que estão aqui, Senhor, precisam, Senhor, se reconciliar com o Senhor, precisam voltar para Ti e deixar o seu pecado, como aquela mulher deixou, Senhor. Precisam, Senhor, conhecer o Senhor, um Deus Todo-Poderoso. Precisam, Senhor, obedecer a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós oramos para que haja semeadura, Senhor, em nosso meio. Nesse lugar, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que teu Espírito, Senhor, pegue a tua palavra, ó Deus, e toque, Senhor, nesse coração endurecido, Pai, em nome de Jesus, para que haja fruto, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite nessa noite. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não tomou essa decisão nessa noite de todo o coração, a palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você não tem a certeza da sua salvação, eu quero fazer um apelo para você nessa noite, eu quero suplicar para você nessa noite: reconcilie-se com Deus, reconcilie-se com Deus, porque não sabemos o dia de amanhã. Hoje é o dia da sua salvação. Hoje Deus está te dando oportunidade. E se você está aqui nessa noite e ainda não tomou essa decisão, eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração, em nome de Jesus, e falar assim: Senhor, eu quero, Pai, me reconciliar com o Senhor. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, eu quero te aceitar de todo o coração. Eu te invoco nessa noite como Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz pelos meus pecados. Eu reconheço que os meus pecados te ofendem, Senhor, e eu preciso me arrepender. E nessa noite eu quero me reconciliar com o Senhor, porque eu não sei quando o Senhor vai voltar. Eu não sei também se eu vou partir depois, Senhor, dessa noite. Eu não sei, Senhor, ó Deus, se amanhã mesmo eu vou me levantar. Então a oportunidade é hoje. E nessa noite, Senhor, estou aqui na Tua presença. Se você quer fazer isso nessa noite, faça de todo o coração. Coloque a mão no coração e diz: Senhor Jesus, perdoa meus pecados. Senhor Jesus, ó Senhor, salva a minha vida, Senhor. Transforma-me, Senhor, a Tua imagem e semelhança, Senhor.
nessa noite, Senhor, eu sei que o único caminho, o único meio de eu ser salvo é o Senhor. Eu não vou conseguir em nenhum outro lugar, nem outra pessoa, Senhor, somente Tu, Jesus. E Tu estás aqui nessa noite falando comigo. Meu coração está ardendo, Senhor, e eu preciso tomar essa decisão, e eu tomo em nome de Jesus. Senhor, entra no meu coração, me salva, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor, que esse livro possa estar escrito ali, Senhor, meu nome, e eu estar, Senhor, com o Senhor para sempre quando eu partir, em nome de Jesus. E me ajuda a obedecer o Senhor, não é somente conhecer o Senhor ainda mais, mas te obedecer, ó Deus, em cada passo da minha vida, em nome de Jesus, até que Tu voltes, Senhor, em nome de Jesus. Esse é o primeiro apelo. O segundo apelo que eu quero fazer: você já tem Jesus, você já o aceitou, mas você sente no coração nessa noite que alguma coisa que Deus falou com você, você precisa se posicionar. Deus falou com você, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Nessa noite você vai colocar a mão no seu coração e você vai dizer: Senhor, Pai, eu tenho gasto tanta energia, tantas coisas com essas coisas do mundo, e tenho esquecido de plantar, Senhor, no reino espiritual. Eu tenho sido negligente, Senhor, em pregar o Evangelho na minha casa, na minha família, Senhor. Eu não consigo salvar eles, eu não consigo ser exemplo para eles, eu não tenho sido, Senhor. Mas a Tua palavra diz que nós receberemos poder para sermos testemunhas. E nessa noite eu estou aqui, Senhor, clamando: eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar nessa noite. Eu preciso, porque é urgente, como o Senhor disse. A comida que eu tenho para comer não é agora, é depois. A minha comida agora é fazer a obra de Deus, é pregar o Evangelho, é levar, Senhor, a salvação para esses samaritanos, para esse povo de Nazareno, para minha casa, para minha família, como aquele gadareno. Pai, em nome de Jesus, eu preciso me posicionar. Eu tenho filhos, eu tenho família, pais, irmãos, que ainda não Te conhecem, Senhor, e eu tenho negligenciado. E nessa noite, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor. Me perdoa, me dá mais uma oportunidade, Senhor, para eu falar, para eu pregar, para eu viver, Senhor. Me dá mais uma oportunidade, Senhor. Eu não quero ver meus filhos no inferno. Ó Deus, tem tudo, mas não tem o Senhor. Eu não quero, Senhor, ver meus pais, minha família, meus irmãos, meus parentes, Senhor, meus amigos no trabalho, na escola. Eu não quero vê-los no inferno. Me dá a oportunidade, Senhor, de pregar para eles. Que nesse ano, Senhor, eu possa começar a colher, Senhor, aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. A colheita, Senhor, ó Senhor, uma grande colheita, Senhor. A Tua palavra diz que iremos colher muitos, Senhor, virão para Ti. E o Senhor vai usar a Tua igreja. Nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo, Senhor. Então, começa a fazer na minha vida, Senhor. Começa a transformar o meu coração, Senhor, para que vidas Te conheçam, para que vidas, Senhor, possam se reconciliar com o Senhor, para que vidas possam ser salvas. E um dia, Senhor, quando partirmos, estarmos com o Senhor para sempre. Ali veremos os frutos do nosso penoso trabalho. Ali veremos vidas que foram salvas através da nossa vida, através dos nossos recursos, através do nosso investimento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira todo espírito, Senhor, ó Deus, de incredulidade, de miséria, Senhor, todo espírito, Senhor, de ganância, ó Pai, em nome de Jesus, todo espírito avarento do meu coração nessa noite, em nome de Jesus, que eu possa ser generoso para a Tua obra, generoso para ganhar almas, generoso para ver vidas ser salvas, Senhor, em nome de Jesus. Faça uma obra sobrenatural na minha vida, na minha casa, na minha família, porque eu vou experimentar coisas tremendas, Senhor, colheitas abundantes, Senhor, na minha casa, colheitas abundantes na minha vida, na minha família. É isso que o Senhor promete para nós, mas nós temos que abrir nossos olhos, nós temos que saber que é urgente, nós temos que saber, Senhor, ó Deus, que temos que estar comprometidos, Senhor, porque os frutos estão aí e precisam ser apanhados, Senhor, precisam ser colhidos, e o Senhor me chamou para fazer isso. Então, Senhor, me dê essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar todos vocês agora, nesse momento, a se colocarem em pé e colocar a mão no ombro da pessoa que está no seu lado. Se você puder, é claro. Se você não puder, fique sentado, mas coloque a mão no ombro da pessoa que está no seu lado. Nós vamos orar uns pelos outros.
nós somos a igreja de Cristo aqui na terra, nós somos embaixadores do Senhor, para pregar essa mensagem da reconciliação. Pai, que nessa noite teu Espírito Santo, Senhor, abençoa a vida do meu irmão que está aqui, abra os seus olhos espirituais para verem, para terem compaixão, Senhor, dos perdidos. Ó Senhor, abra os seus olhos para não ver mais as pessoas como árvores, como qualquer outra coisa, mas como pessoas que precisam, Senhor, ouvir o Evangelho, que pessoas que precisam conhecer a Ti, Jesus. Nessa noite nós oramos que Teu Espírito Santo incomode-nos, nos cure da nossa cegueira espiritual, nos cure, Senhor, ó Deus, da falta de compaixão, nos cure, Senhor, ó Deus, da falta de compromisso, nos cure, Senhor, da nossa avareza, porque nós precisamos fazer para termos investimentos, e muitas vezes somos negligentes, remissos, Senhor, ó Deus, na nossa vida, com os nossos recursos, com a nossa vida, Senhor. Pai, deixamos de fazer porque estamos acomodados, ó Deus, na nossa próprio deleite, nas coisas, como diz o Senhor, louco, amanhã pedirão conta da tua alma, e o que você tem para aqueles que vão te pedir. Oh Senhor, tem misericórdia de nós, que nessa noite, Senhor, possamos ser achados sábios, não loucos, mas sábios, não insensatos, Senhor, homens e mulheres, Senhor, ó Deus, que entende o seu chamado, que entende o seu posicionamento, que entende, Senhor, o seu compromisso, que entende a sua missão, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, abençoe cada um que está aqui nessa noite, que vão ao mundo, que voltem para as suas casas e fale aquilo que Jesus fez nas suas vidas, fale do amor de Deus, fale da palavra da reconciliação, fale, Senhor, ó Deus, como é bom te conhecer, fale que tu és o único maneira de ser, o único caminho, a única maneira de chegarmos ao Pai, fale que é o único que pode salvar, Senhor. Pai, nós oramos nessa noite, derrama a tua unção de poder, de graça, de fortaleza, Senhor, em nome de Jesus. Tire todo medo, toda covardia, tire, Senhor, todo espírito contrário, Senhor, quebra, Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, todo espírito, Senhor, quebra, aqueles, Senhor, que estão presos, sejam libertos nessa noite. Eu profetizo sobre a tua igreja liberdade, ó Deus, para pregar a tua palavra, coragem, poder do teu Espírito Santo. Pai, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado, Senhor, porque quando há muita colheita, muitos glorificarão o Senhor, e tu serás exaltado, Senhor, acima de tudo. Pai, nós oramos nessa noite e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Obrigado, Jesus, te louvamos, te exaltamos, Senhor. Obrigado, Senhor, aleluias, por nos confiar esse grande ministério em nossas mãos. Obrigado por nos salvar nossa alma, obrigado por abrir o caminho, obrigado por perdoar nossos pecados, obrigado, Senhor, porque fazemos parte da tua igreja, do teu corpo, membros. Pai, queremos ser edificados conforme a tua vontade, segundo dons dados a cada um de nós, para que o Senhor possa ser exaltado, para que a colheita possa ser grande. Nós oramos nessa noite, Jesus, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida de cada um de vós, até que Ele venha, Ele vem em breve, amém? Deus abençoe a sua vida, irmão. Em nome de Jesus, vão para casa, fale de Jesus, pregue, viva Jesus.